Êxodo, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, meus irmãos, diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos hoje aqui para esta aula bíblica da EBD, do Dia do Senhor, pedindo que nos seja o professor, o Senhor seja o nosso professor. O Senhor nos ensine sobre este assunto que queremos tratar hoje, neste último domingo de 2025, Senhor, e aplique a palavra em nosso coração. Perdoa nossos pecados e nos santifica mais e mais na sua palavra, em Cristo Jesus. Nós oramos e nós agradecemos, Senhor, para a sua honra e glória. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, só lembrando vocês que aqui nós estamos numa aula, né, nesta manhã, e eu vou ministrar agora o assunto, a aula, e depois eu vou abrir para perguntas. Se vocês então tiverem, na medida que nós formos ministrando a aula, e vocês surgirem na mente de vocês, irmãos, uma questão, eu vou pedir para vocês anotarem, dar um jeitinho aí de anotar, tá? Ou pelo menos firmar na mente a questão para depois você fazer, tá bom? Então, eu vou depois abrir para a pergunta, né? Então, nós queremos aproveitar esse momento, irmãos, aqui na nossa igreja, para que seja um momento de aula mesmo, de reflexão, de expor as dúvidas e até mesmo de contribuir uma coisa que você tem entendido a respeito da palavra de Deus e você queira compartilhar conosco, né? Nós vamos refletir juntos sobre esses entendimentos. Claro que nem sempre o nosso entendimento está correto, mas junto com a igreja nós vamos aperfeiçoando a nossa compreensão a respeito do ensino da palavra do Senhor, tá bom? Então, quero sempre lembrar isso aos irmãos, que aqui não é exatamente uma pregação, mas é uma aula. E agora, se tiver uma dúvida assim, muito, muito grande mesmo, aí você pode levantar também a sua mão e fazer logo a pergunta. Mas eu vou preferir que vocês façam depois, para que a gente possa dar todo o estudo, tá bom? Então, hoje, irmãos, o que eu estou fazendo nesses últimos domingos? Fiz domingo passado e estou fazendo hoje, refletindo com vocês em 2025 e olhando para o ano que virá, 2026, se Deus quiser, né? Virá, porque Tiago diz, se eu viver, se Deus quiser, se eu viver, farei isso ou aquilo, né? Então, se Deus quiser, virá um novo ano, e este ano nós estamos vivendo, nós estamos aí indo já para o encerramento, daqui mais alguns dias, é dia 31, nós vamos encerrar. Então, as pregações que eu tenho feito, os estudos, têm sido olhando para
para o passado, para esse ano e olhando para o futuro, pensando, refletindo em como tem sido a nossa vida em 2025 e pensando em o que nós esperamos de 2026. Eu já falei aqui com vocês domingo passado pela manhã, aplicando o que nós temos aprendido, né? E nós temos feito essas reflexões pelos estudos que temos feito ao longo do ano, aplicando o que temos aprendido nas cartas pastorais sobre a importância do Evangelho, sobre a função da igreja como promotora do Evangelho, sobre a necessidade de nós ouvirmos os que realmente pregam o Evangelho e não aqueles que ensinam genealogias e loucuras humanas. Domingo passado de manhã nós falamos sobre isso, e sobre o que nós queremos como Igreja do Senhor para 2025 como a agência do Reino de Deus, como coluna e baluarte da verdade, uma igreja que anuncia o Evangelho de Cristo. E domingo passado também, pela parte da noite, já lembrando nossos estudos em Daniel capítulo 9, nós falamos, irmãos, sobre a questão do passado, do presente, do futuro, na perspectiva do reino dos céus, tomando, por exemplo, o Daniel, que era um homem altamente atualizado, era um político da época dele, observava a história, observava os reinos, o que acontecia com os reinos. Nós até lemos no Salmo 75 que um Deus exalta, outro Deus abate, né? Um Deus abate, outro Deus exalta, que é isso que estava acontecendo ali na época de Daniel. Reino de Babilônia, reino persa. Daniel viu a ascensão da Babilônia, a queda da Babilônia e depois a ascensão da Pérsia. E ele estava experimentando tudo isso, e ele então olhava tudo isso, mas não como um homem comum, que vê apenas o andar de baixo, mas como alguém que crê que existe um reino celestial, que Deus é soberano, que Deus está revelando o que ele vai fazer por suas profecias, focando especialmente na vinda do reino dele, na pessoa do seu filho Jesus, que já estava ali profetizado em Daniel. E Daniel era um homem que estudava a história à luz das profecias e, consequentemente, orava, pedindo que Deus cumprisse, suplicando que o Senhor cumprisse as suas palavras, as suas promessas, esperando no Senhor. E nós aprendemos aqui no domingo passado à noite que assim nós devemos ser. Nós, como cristãos, nós somos pessoas que olhamos para o passado, que estudamos a história, que observamos o que está acontecendo no nosso país, na nossa vida, na nossa cidade. Não somos pessoas alienadas, mas nós somos diferentes das pessoas que não creem, porque as pessoas que não creem só olham para aqui abaixo, né, para o reino de baixo. Nós devemos olhar como Daniel, esperando a vinda do reino de Jesus, que Jesus vai voltar, e que existe uma obra que ele está operando na nossa vida individualmente, mas também está operando na vida da igreja, e em todo o universo, e que a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e nós estamos aguardando esse novo céu e uma nova terra. Então nós devemos viver na perspectiva do reino dos céus, orar, buscar o Senhor. Hoje, portanto, como eu tenho feito com todos os estudos, né, nós vamos olhar agora para o estudo dos 10 mandamentos. Nós temos feito uma longa série de estudos sobre os mandamentos, estamos atualmente no 7º mandamento. E o que eu quero fazer hoje com vocês, nessa nossa aula de hoje, é olhar para 2025 à luz dos 10 mandamentos, observar, fazermos isso também que eu tenho dito para vocês, nós fazemos uma espécie de balanço das nossas vidas, como é que tem sido a minha vida, a sua vida em 2025, e olhar para o futuro, para os planos, para os projetos que nós temos. E nós temos que avaliar isso à luz dos 10 mandamentos. Por quê? O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são exatamente isso. 10 mandamentos, 10 ordens, 10 palavras de Deus sobre como nós devemos viver, sobre como deve estar o nosso coração, como devem ser os nossos desejos, pensamentos, palavras e obras, sobre como deve ser toda a nossa vida. Os 10 mandamentos são as orientações de Deus, é a vontade expressa de Deus. Às vezes nós vemos muitas pessoas dizerem assim: eu gostaria que Deus mostrasse qual é a vontade dele para a minha vida. Geralmente quando as pessoas falam isso, elas estão pensando assim: com quem que eu vou casar? Para onde eu vou viajar?
que emprego eu vou ter, que profissão eu vou escolher. E as pessoas ficam assim, eu gostaria que Deus me desse uma revelação sobre qual a vontade dele para a minha vida nessas áreas específicas. Ora, meus irmãos, Deus já deu a sua vontade, já mostrou a sua vontade. Onde é que ela está? Nos 10 mandamentos. Deus já deu. Cabe a nós estudar os 10 mandamentos. Cabe a nós entender os 10 mandamentos e, pela iluminação do Espírito Santo, aplicar os 10 mandamentos em cada decisão. Cada decisão. Essas decisões, por exemplo, quem vou casar, para onde vou viajar, que trabalho eu vou ter, essas questões práticas importantíssimas da nossa vida, cabe-nos estudar a vontade já revelada de Deus e não ficar esperando que Deus revele para nós alguma coisa direto para nós, porque Deus já revelou. Nós somos cristãos, nós confessamos a salvação unicamente na pessoa bendita de Jesus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. A salvação não é pelas obras, é porque Jesus morreu por nós na cruz. Hoje nós estamos aqui celebrando, como todos os domingos do ano, que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia da alegria, da festa, da celebração cristã, porque o domingo, por que nós guardamos o domingo? Porque o domingo é o dia que Jesus saiu saiu da tumba, saiu do túmulo, ressuscitou, significando que ele venceu, significando que ele pagou os nossos pecados lá na cruz, e que está tudo quitado, e que ele, o sacrifício dele, o Pai aceitou. Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, significando que quando ele ressuscitou, foi revelado que Deus aceitou o seu sacrifício e que agora ele venceu a morte, porque a morte vem do pecado. Se ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado. Então nós vamos morrer, eu vou morrer, vocês vão morrer, mas nós sabemos que nós já vencemos a morte, porque o nosso Salvador está vivo. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas há uma vida, portanto, física, eterna, nos céus, na glória, que há de se revelar, mas essa vida é muito mais do que uma vida meramente física, é muito mais do que eu mexer as minhas mãos, do que eu andar, do que eu caminhar. Isso é vida física, né? Mas essa vida física, ela realmente é vida se existe uma vida mais profunda que aquilo que nós chamamos de vida espiritual. Porque desde que Adão pecou, ele continuou vivo, irmãos. Ele continuou andando, ele continuou falando, ele continuou planejando, mas dentro dele estava morto já. Por quê? Porque foi quebrada a comunhão dele com Deus. Ele agora era inimigo de Deus. Então, ele estava espiritualmente morto, ainda que ele falasse e andasse. Então, se uma pessoa está fora de Jesus, ela pode andar, caminhar, está viva fisicamente, mas por dentro ela está morta. E o que Jesus fez por nós? Jesus nos ressuscitou espiritualmente. Ele vai nos ressuscitar fisicamente no futuro, mas o mais importante, ainda que seja muito importante, claro, a ressurreição física e tudo que virá em termos físicos, porque o reino dos céus vai ser também físico, mas a importância está, a vida está no fato de que nós fomos reconciliados com Deus Pai e nós nascemos de novo, nós fomos vivificados, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. E essa nova vida é uma vida, irmãos, então, de relação com Deus, de comunhão com Deus, de reconciliação com Deus, de amor a Deus em Cristo Jesus. E é isso que os 10 mandamentos falam. Os 10 mandamentos, eles não são simplesmente umas regrinhas que eu ponho aqui para vocês e digo assim para vocês, faça isso, cumpra o primeiro, cumpra o segundo, cumpra o terceiro. Só regra. Não, os 10 mandamentos não são isso, não são meras regras, mas eles são mandamentos de Deus para quem está vivo, para quem está reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2,
que a nossa salvação é pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E ele segue dizendo assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, olha só, para as boas obras. Ele coloca as boas obras no lugar certo. Vamos entender o que Paulo diz lá. Ele diz assim, as obras não salvam, porque as obras de um morto não adianta nada. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela pode tentar praticar boas obras, mas o coração dela odeia Deus. Então as obras dela, como é que a Bíblia chama? Você lembra lá que o profeta diz? Trapo de imundície. Deus olha aquilo ali e para ele é uma imundície. As melhores obras. Então essa pessoa ela tem que ser justificada em Jesus, quer dizer que as mais obras dela, os pecados dela, Jesus paga, mas acontece agora que ela é regenerada. Ela é vivificada. Paulo diz lá, ela é feitura de Deus em Cristo Jesus. Deus refaz essa pessoa. Deus como que recria, ela dá uma nova vida para ela. Quando a pessoa crê em Jesus, Jesus falou lá em João 3 para Nicodemos, é um novo nascimento. É uma obra nova. A pessoa muda, irmãos. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela agora está ligada a Deus, ela agora ama a Deus, ela não é perfeita, mas agora ela tem um coração novo, renovado. E agora essa pessoa vai praticar boas obras. Veja a posição, boas obras não é aqui, as boas obras é aqui. Aqui é mais obras. A pessoa tem que ser justificada, nascer de novo aqui, aí nascida de novo e justificada, ela começa a praticar boas obras. Somos feitura sua, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos, as fizéssemos. E essas boas obras são exatamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, eles não são meras regras morais para os homens simplesmente dizer assim, eu vou fazer isso. Mas eles, em primeiro lugar, nos humilham, porque eles mostram que nós não podemos praticá-los sem Jesus, sem a justificação, sem o novo nascimento, sem uma obra no nosso coração, porque o nosso coração odeia Deus por natureza, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus e somos renovados, nós passamos a amar os 10 mandamentos. Nós passamos a desejar, entender, compreender, para podermos aplicar às nossas vidas os 10 mandamentos. E aí eu chego ao ponto agora de puxar vocês, irmãos, para uma reflexão. Você, neste 2025, você cresceu nesse entendimento dos 10 mandamentos? Você pode constatar, assim, fazer um balanço da sua vida e dizer assim, eu comecei 2025, eu estou acabando 2025, e eu posso dizer que eu estou crescendo na compreensão dos 10 mandamentos. Antes de eu dizer o que eu ia dizer, na compreensão dos 10 mandamentos, como um filho de Deus, como crente em Cristo Jesus, como nascido de novo, como justificado em Cristo Jesus gratuitamente, essa é a grande reflexão, balanço de 2025 que nós precisamos fazer em relação aos 10 mandamentos. Eu queria que vocês pensassem nisso hoje comigo. Segundo lugar, aí você diz assim, vai estar chegando o novo ano, se Deus quiser eu vou viver mais um ano. Aí o que você vai fazer desse novo ano? Qual o seu plano? Qual a sua... Lembra que eu falei que as pessoas elas estão assim dizendo, né? Eu queria tanto que Deus me dissesse alguma coisa para eu tomar uma decisão sobre um assunto importante da minha vida. E eu disse para vocês assim, Deus já revelou, já está no 10 mandamentos. Pois bem, irmãos queridos, vocês com certeza já perceberam, todo ano nós fazemos isso, que nós vamos, se Deus nos permitir, viver mais um ano, e aí nós precisamos fazer 2 coisas, né? Em primeiro lugar, planejar.
Porque o futuro precisa ser planejado, inclusive é bíblico. Nós precisamos planejar as nossas vidas. Planejar. Primeira coisa. Mas por que nós planejamos? Você tem um plano. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que eu chego com a irmã Edna e digo assim: irmã Edna, amanhã eu vou lá na sua casa. Aí eu pergunto para a irmã Edna: eu posso ir? A irmã Edna diz: sim, pastor. Aí vou lá, vamos dizer assim, 4 horas da tarde. A irmã diz: sim, pastor. Aí quando chega, nós fizemos um plano, eu e a irmã Edna. Quando chega às 4 horas da tarde de amanhã, eu já tenho que estar lá na casa da irmã. Não é? Para que eu esteja lá na casa da irmã às 4 horas, eu tenho que ter posto em prática o que nós planejamos. Não é isso? Então o plano, ele tem exatamente esse lado ainda do pensamento, mas para ele valer de verdade, eu tenho que cumprir o plano, eu tenho que, portanto, quando eu estou fazendo um plano, eu já estou tomando uma decisão de cumprir o plano, de fazer alguma coisa. Então, o ano, quando nós planejamos, é porque nós estamos o quê, meus irmãos? Em outras palavras, decidindo coisas. Eu estou decidindo o que eu vou fazer em 2026, então tem o plano e tem as decisões baseadas exatamente nesse plano. É por isso que eu estou planejando, porque eu quero tomar decisões, eu quero fazer certas coisas na minha vida no novo ano de 2026. E eu quero lhes perguntar, meus queridos irmãos, vocês com certeza estão planejando muitas coisas. Estão dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a reflexão que nós temos que tomar para nós agora é: você já tomou, você já, no seu plano, colocando melhor, você levou em consideração os 10 mandamentos? Levou em consideração os 10 mandamentos? Então, são essas 2 reflexões, tá, que eu quero fazer. Você tem crescido no entendimento dos 10 mandamentos ao longo de 2025? Você, para os seus planos e decisões para o novo ano, você está levando em consideração os 10 mandamentos? Então, me permita agora eu dar para vocês rapidamente, nós temos pouco tempo, é só assim um voo assim, panorâmico mesmo, né? Uma olhada bem por cima e bem rápida nos 10 mandamentos, para que você pense assim sobre os seus planos, sobre como você tem vivido, se você tem vivido de acordo com eles, e o que você pretende fazer em termos de planos e decisões para o novo ano. Vamos avaliar nossa vida, meus irmãos, com toda honestidade. Vocês não vão precisar falar nada para ninguém aqui, mas diante de Deus, que está presente aqui conosco, e diante da sua palavra santíssima, diante dos seus 10 mandamentos santíssimos, puríssimos, vamos avaliar nossas vidas? Com certeza, todos nós, que apesar de amarmos Jesus, sermos crentes, mesmo assim, sendo crentes verdadeiramente, amando Jesus verdadeiramente, como eu disse para vocês, se não amamos, se não cremos, precisamos de conversão e de novo nascimento. Mas se amamos, se cremos, se já amamos Jesus, mesmo assim, nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender, nós temos que avaliar nossas vidas, nós temos que crescer em santidade, crescer em piedade. E o que é crescer em piedade? De novo, é crescer no entendimento e na obediência aos 10 mandamentos. Então, quero pensar com vocês agora no 2025. Bora pensar? Vamos fazer essa aula de hoje, esses dois pontos aí. 2025 e 2026, à luz dos 10 mandamentos. 2025, o que nós fizemos, e 2026, o que nós planejamos fazer. Né? É isso. Bom, irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá aqui um tipo de vida que é de uma pessoa que realmente está viva, conforme eu já falei até aqui. O ponto principal dessa vida é
que essa pessoa ama a Deus. Ama a Deus. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que vocês sabem muito bem. Aquele resumo dele, lembra? Ele disse assim, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Amar a Deus. Amar a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que foi já amado por Deus em Jesus Cristo. Então, esse mandamento ele só pode ser cumprido quando nós já somos conscientes do amor de Deus por nós em Cristo. Quando aqueles que são salvos. Esse é o grande primeiro aspecto. Esse amor a Deus que Jesus diz lá é um amor com todo o ser. É um amor em que cada fibra do meu corpo, cada parte da minha alma, cada faculdade do meu ser se volta para Deus com amor, com alegria, com submissão, com adoração, desejando adorá-lo em todas as coisas. Este tipo de amor, aqui nessa vida, ele não vai ser alcançado com perfeição, porque exatamente nós ainda somos imperfeitos. Então nós não vamos conseguir amá-lo com perfeição ainda nessa vida, isso vai ser só na glória. Mas ainda assim, nós já amamos. Ainda assim, o nosso ser inteiro, se nós somos realmente nascidos de novo, salvos, regenerados, crentes em Cristo, o nosso desejo, o maior desejo é agradá-lo. Nosso maior desejo é obedecê-lo. O nosso maior desejo é estar pertinho dele, conhecê-lo, servi-lo, adorá-lo, conhecer mais e mais das suas excelências, da sua glória. O nosso maior deleite, sabe quando você gosta muito de uma pessoa, você ama uma pessoa, você ama estar perto dela, não é assim? Nosso maior deleite é estar perto dele e nós queremos viver para ele. Nós adoramos a ele, nós amamos a ele. Então, amar a Deus com todo o ser. E Jesus diz o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele mostra que o amor a Deus me conduzirá, consequentemente me conduzirá, inevitavelmente a amar o meu próximo. Amar os outros homens e mulheres, amar os outros seres humanos, especialmente aqueles seres humanos mais próximos de nós. Nós amaremos. Nós, então, vamos olhar para essas pessoas com amor. E a expressão desses 2 mandamentos que Jesus resumiu, os 10, está exatamente nos 10. Porque você olha os 4 primeiros mandamentos, é só sobre Deus, irmãos. Não ter, primeiro mandamento, não ter outro Deus diante de si. Segundo mandamento, não fazer imagem de escultura. Terceiro mandamento, não usar o nome dele em vão. E o 4º mandamento, guardar um dia na semana para ele, para o culto. Tudo é para ele. Os 4 primeiros mandamentos só falam dele diretamente. Amá-lo com toda a força, com toda a fibra do ser, com todo o coração. Amar ao Senhor. Dessa maneira, meus irmãos, nós temos aqui Jesus, ele resumindo exatamente o que os 4 dizem. Aí vem a segunda parte do resumo, que é amar ao próximo como a si mesmo, porque temos exatamente agora os 6 seguintes mandamentos, os últimos mandamentos, envolvendo o próximo. Mas que em tudo isso você está amando a Deus também, quando você faz isso, porque é para Deus. Portanto, você acompanhe comigo na sua Bíblia, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Os 6 últimos mandamentos, todos envolvendo agora o próximo, ainda que sejam também para Deus. O que então a palavra de Deus mostra, meus irmãos? Eis aqui o princípio geral desses mandamentos, é que toda a nossa vida, todo o nosso ser
A primeira grande questão que o mandamento ele nos faz abordar é o seguinte, que todo o nosso ser deve ser dedicado ao Deus verdadeiro. Esse é o primeiro grande ponto. A grande questão que toda a Bíblia vai mostrar é a questão de que a quem adoramos, a quem adoramos, a quem servimos, a quem a que a nossa vida está dedicada. Porque, irmãos, todos os seres humanos têm um Deus. Todos os seres humanos, na medida em que eles viveram 2025, eles viveram 2025 para este Deus. Cada plano, cada ação para este Deus. E agora também, quando estamos chegando no final do ano, em que todas as pessoas estão fazendo planos e para tomar certas decisões para o novo ano, de novo, todos os planos e todas as decisões de cada pessoa, de cada ser humano na cidade de Belém, todo mundo é baseado no seu Deus. Elas estão planejando e estão decidindo coisas para 2026 baseado no seu Deus. Sempre é assim. Tudo que domina a nossa vida é a questão da adoração. Nós estamos adorando o tempo todo, meus irmãos, o tempo todo nós estamos adorando. O problema é que o pecado fez com que esta adoração fosse errada devido ao objeto da adoração. Porque o pecado, ele é exatamente loucura, porque ele inverteu o objeto da adoração, que deveria ser Deus, o Deus verdadeiro, para uma criatura. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, ele diz, eles em vez de adorarem o Criador, adoraram a criatura. Então todos os homens estão vivendo uma vida de completa tolice e loucura, porque eles estão dedicando toda a sua vida a alguma coisa que não é Deus. Pode ser que eles adorem a família, pode ser que eles adorem o dinheiro, pode ser que eles adorem a profissão deles, o poder deles, a ideologia política, a filosofia, não importa o que seja. Mas eles estão adorando uma criatura. Eles estão levantando todos os dias para servir este Deus que não é Deus. E o Evangelho, irmãos, como eu desejo que você entenda muito bem isso hoje de manhã, o Evangelho, ele restaura a adoração verdadeira. Porque o Evangelho nos traz o conhecimento do Deus glorioso, que nos salva em Cristo e nos faz amar esse Deus e adorar esse Deus agora, que é o verdadeiro Deus. Isso é o Evangelho. Isso que o Evangelho faz. Então, é por isso que o primeiro mandamento ele trata da questão mais fundamental de todas. Qual é? Leiam comigo o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Porque você vê que no versículo 2, antes dele anunciar o primeiro mandamento, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou aquele que te salvou. Eu sou agora o teu Deus. Então acabaram os outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, meus irmãos, o grande combate cristão é o combate contra os ídolos do nosso coração. Você tem ídolos a vencer. Você tem coisas que te atraem, que fazem com que você deixe de orar, deixe de ler a Bíblia, deixe de vir na igreja, deixe de pensar em Deus, deixe de buscar o Senhor, deixe de dedicar sua vida à devoção, à meditação, coisas que te atraem. São ídolos que você tem alimentado ao longo de toda a sua vida, coisas que você tem servido, e essas coisas, elas estão o tempo todo apelando para você e dizendo assim, venha, me adore. Mas agora no Evangelho de Jesus, nós vamos crescendo na verdadeira adoração, de maneira que nós vamos identificando esses deuses, esses ídolos, vamos dizendo assim, ei, isso aqui, eu estou começando a dedicar muito meu pensamento, a minha vida, a minha devoção, e isso aqui está tomando o lugar de Deus na minha vida.
que eu tenho que fazer nesse caso? Me arrepender. Você tem feito isso em 2025? Tem feito uma avaliação sobre a sua adoração, sobre o seu estado de amor a Deus, sobre se você está crescendo nessa devoção, nesse amor, ou se tem coisinhas aí, meu querido irmão e irmã, que estão disputando com Deus na sua vida, que você precisa se arrepender disso. E a pergunta que eu lhe faço agora, sobre 2026, você está planejando conhecer mais a Deus, amar mais ao Senhor, adorar mais a Ele com todo o seu ser, com toda a sua vida? Isso tem sido a base de todos os seus planos e decisões para o novo ano? Essa deve ser a base para você, para 2026. E aí, meus irmãos, de maneira muito breve, eu só quero ir já para a parte final da aula, porque você diz assim, pastor, nós só olhamos o primeiro mandamento. Mas, irmãos, o primeiro mandamento é a base de tudo. Se nós não tivermos o primeiro mandamento, os outros não teremos. Não vamos obedecer. Então, a grande questão é adoração. Nós temos que entender que a nossa vida em Cristo Jesus agora é uma vida de adoração a Deus. Pois bem, veja o que o texto diz. A partir do momento em que nós não vamos combater os ídolos, nós vamos combater também as imagens de escultura. Por quê, irmãos? Porque as imagens de escultura, elas são a nossa expressão de adoração pagã, digamos assim. Como é que o povo pagão ele expressava as suas divindades, apresentava as suas divindades através de imagem de escultura? O que o texto está dizendo aqui para nós é que nós não podemos adorar a Deus com expressões que diminuem Deus, que diminuem o Senhor. A partir do momento que uma pessoa ela faz uma imagem de escultura, mesmo que ela diga assim, mas essa imagem de escultura está representando Deus, ela está diminuindo Deus. Por quê? Porque, irmãos, o que a Bíblia diz? Que Deus é infinito, que Deus ele não é matéria, que Ele é Espírito puríssimo e que Ele está acima de toda a criação. Então, se eu faço uma imagem de escultura, mesmo dizendo assim, não, mas essa imagem de escultura está representando Deus, eu estou representando Deus infinito numa imagem, seja de um homem, seja de um animal, eu estou profanando a glória de Deus, eu estou diminuindo Deus. Por isso que Jesus vai falar em João capítulo 4, que a adoração no Novo Testamento é em espírito e em verdade, é de acordo com a verdade do Evangelho, é uma adoração espiritual, é uma adoração que nós não precisamos ver nada, nós não precisamos fazer nenhuma imagem, mas nós podemos chegar diante de Deus com toda a fé, irmãos, diante do Deus vivo, saber que nós estamos na sua presença e chamá-lo de Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Venha o teu reino. Nós podemos chegar diante dele de acordo com o que ele é, com o que ele tem se revelado a nós. O Pai que está nos céus, o excelso Deus, aquele que deve ser santificado, que deve ser glorificado, que está acima de todas as coisas. Por isso que o culto, quando nós viemos cultuar na igreja, o culto ele tem que ser um culto simples, de adoração, de louvor ao único Deus vivo, que nós não precisamos de artifício nenhum na igreja. Nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E se isso é verdade, meus irmãos, também vem o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é o terceiro mandamento que diz assim: honre o nome de Deus com a sua vida. Isso significa que toda a nossa vida vai ser uma vida de honra ao seu nome santo. Ele diz aqui, irmãos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Isto é, nós vamos então tomar esse nome santíssimo e dizer assim, eu vou honrar este nome. De que maneira nós honramos este nome, irmãos? A partir do momento que nós dizemos assim, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, nós estamos comprometidos com o seu nome.
Existia uma expressão, uma consciência dos reformadores, em que eles diziam assim, olha só que expressão bonita, eu vou usar a expressão aqui no nosso português mesmo, né? Diz assim, na presença de Deus. Na presença de Deus. Que todo tempo nós estamos na presença de Deus. Se eu vou ali no mercado, eu estou na presença de Deus. Se eu estou sozinho no meu quarto, eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu vivo diante dele o tempo todo. E se eu amo a ele, eu quero honrar a ele, agradar a ele e honrar o seu nome com todo o meu ser, com toda a minha vida. Eu levo o nome dele. E eu quero, em todas as minhas palavras, em toda a minha vida, honrar o nome dele. Eu não quero profanar, envergonhar o seu nome. Eu não quero, diante das pessoas, pecar, compartilhar dos seus pecados, desobedecer a ele, desonrar ele diante deles, dizendo que eu sou dele. Eu não quero profanar o seu nome santíssimo. Eu também quero honrar todos os seus atributos. Eu quero me lembrar que ele é santo, que ele é glorioso, que ele é bom, que ele é justo, que ele é infinito em sabedoria, que ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de compaixão, que ele também é justíssimo, que ele, como diz aqui, não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Eu vou levar Deus a sério. Eu não vou zombar dele nem em palavras, nem em obras. Você gostaria, meu querido irmão, que alguém zombasse de alguém que você ama na sua presença? Ninguém gosta disso. Nós tememos, amamos a Deus e nós tratamos Deus com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o amor, até nas nossas palavras. Nós, por exemplo, quando mencionamos o atributo dele, misericórdia, graça, bondade, nós colocamos a mão na boca com respeito e honra. O mandamento diz respeito a tudo isso. Veja que nós amamos tanto a ele que ele passa a ser honrado por todo o nosso ser. E aí, meus irmãos, nós também queremos cultuar a ele. E o tempo nós planejamos, e aqui eu chego a um ponto fundamental para o nosso assunto, 2025 e 2026. O tempo nós planejamos tendo em vista ele. Irmãos, quantos dias existem na semana? 7. E o quarto mandamento diz assim, planeje os 7 dias tendo em vista ele. Aí ele diz assim, vocês têm que comer, vocês têm que beber, vocês têm que trabalhar. Não é verdade? Façam isso. Planejem isso. E planejem isso semanalmente. Para que vocês possam ter o pão de cada dia, que ele vai dar a vocês. Ontem eu preguei aqui sobre o trabalho, ontem domingo à noite, nosso culto aqui de gratidão, e eu procurei mostrar isso, que ele dá os dons e que ele nos dá as oportunidades para o nosso pão, para a gente comer. Então, planeje, faça isso, e faça isso levando em conta o seu nome, terceiro mandamento, levando em conta o seu nome, honrando o seu nome em tudo, mas lembre que você precisa também tirar um tempo, semanalmente e diariamente, para ele. É um tempo em que você tem que parar. Irmãos, há uma necessidade de nós pararmos para adorar só a ele. E esse é o princípio de um dia em 7. Um dia em 7. Então ele diz assim, lembra-te do dia do sábado, que é o dia do descanso. Aqui o texto não está se referindo, o mandamento não se refere exatamente a um dia específico que não pode mudar, mas a um dia de descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E olha como ele diz, planeje assim o seu dia, faça assim o seu dia. Deus falando aqui como nós devemos planejar a nossa semana. Olha que coisa importante. 6 dias vocês trabalhem, 6 dias vocês façam toda a sua obra, planejem tudo, 6 dias, trabalhem, estudem, vão para o lazer, vão para isso, vão para aquilo, mas o 7º dia é do Senhor, o dia do Senhor. E para nós cristãos agora na Nova Aliança, é o primeiro dia da semana
porque foi o primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Então, esse dia, planeje a sua semana, planeje o seu ano, amando a Deus, colocando esse dia como dia. Esse é o dia mais importante. Esse é o dia mais feliz. Esse é o dia, porque é o dia que eu vou parar tudo para estar com a igreja de Deus para adorá-lo. O que é isso, irmãos? A expressão de amor a Ele. Nesse dia eu vou cantar com a igreja, nesse dia eu vou orar com a igreja, nesse dia eu vou meditar na palavra com a igreja dele, e nesse dia também eu vou voltar para minha casa para descansar nele, para tirar um tempo maior, para orar, para ler a minha Bíblia. Esse é o dia dele, esse é o dia dele. É a expressão do amor no tempo. E se isso é verdade, aí você vai olhar para o próximo com o amor dele. Você vai olhar para o seu pai e para a sua mãe como o pai e a mãe que ele lhe deu e vai honrá-lo. E as autoridades. Você vai olhar para a vida do próximo como a vida que ele deu para o próximo. Lembra que ele diz que o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 9, que a nossa vida vale porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então você vai olhar para a vida do próximo como valiosíssima porque aquele é um ser humano criado à semelhança dele. Então você vai fazer tudo para o bem da vida do próximo. Não matarás. Você vai olhar para a família do próximo e para a sua própria família como família dele, como expressão dele, e vai honrar essa família, portanto, não adulterarás. Você vai olhar para a propriedade do próximo, para a casa do próximo, para o carro do próximo, para o dinheiro do próximo, como alguma coisa que Deus, na sua bondade, deu ao próximo e que você deve respeitar, que você deve honrar. Então você não furtará. Você também olhará para o nome do próximo, para o nome dele na sociedade como alguma coisa que Deus deu àquele próximo, para que ele seja respeitado e honrado na sociedade. E você então vai cuidar para não ser um fofoqueiro, para não ser um difamador, para não dar mau testemunho contra o próximo, porque você sabe que Deus honra a cada ser humano, dando a ele uma reputação, e que você deve ter muito cuidado quando falar do próximo. Você vai também lembrar que tudo que é do próximo foi dado por Deus a ele, e portanto você não cobiçará o que é do próximo. Veja que tudo você está fazendo para o próximo por causa dele. E aí, meus irmãos, concluindo a nossa aula desta manhã, eu quero lhes fazer duas perguntas fundamentais, que aí vocês levem para refletir e levem para pensar nas suas vidas e nos seus planos. A primeira pergunta é: olhe para o que você tem planejado, como você tem vivido e tem, enfim, planejado e decidido neste ano que passou, e pergunte diante de Deus: Senhor, eu levei em consideração os 10 mandamentos? Eu fiz para ti, como resposta ao seu tão grande amor na cruz por mim, dando seu filho? Ou eu priorizei os ídolos que me cercaram? Eu te adorei com a minha vida? Ou eu me deixei levar por algum ídolo? Eu cultuei a ti? Ou eu me deixei levar pelas imagens de escultura, pelas minhas expressões e como o Senhor deveria ser? Eu honrei o seu nome? Eu guardei os domingos esse ano para ti? E como a expressão de amor a ti, eu honrei meu pai e minha mãe, as autoridades, os mais velhos? Eu preservei e cuidei da vida do próximo com todo cuidado, com todo amor, com todo zelo? Para ti, Senhor. Eu cuidei da minha família e da família do próximo? Eu cuidei da propriedade do próximo? Respeitei o que é do próximo? Eu respeitei o nome do próximo?
e tudo que é do próximo não cobiçando. Eu fiz isso, Senhor. Se eu não fiz isso, se eu não tenho planejado isso, eu quero me arrepender diante de Ti, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me dê graça em Cristo Jesus, Seu Filho, para eu crescer no entendimento, nos planos e na vida de acordo com os 10 mandamentos, na expressão do meu amor por Ti. Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão que está já envolvendo essa finalzinha agora. O que eu penso para 2026? Eu entendo, irmãos, aqui, eu entendo e sugiro a vocês um pensamento que nós devemos colocar assim para nós. Eu vou planejar tudo para 2026, tendo em conta que seja para Deus e não para os meus ídolos. Eu desejo que este ano, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, eu cresça na adoração, no conhecimento, no amor e na adoração e na honra ao Senhor. Expressando isso, eu quero que o meu culto seja cada vez mais conforme Ele é glorioso e não com imagens de escultura. Eu quero honrar o Seu nome em todos os planos, em todas as decisões. Eu quero guardar fielmente cada domingo da semana para estar na igreja adorando. Eu desejo, como expressão do amor a Ele, planejar tudo honrando as autoridades, honrando a vida do próximo, honrando a família do próximo, honrando o nome do próximo, não cobiçando o que é do próximo. Cada plano meu, eu quero tomar em consideração estes mandamentos. E assim, Senhor, fazer tudo para a sua honra e louvor em Cristo, não para ser salvo, porque a salvação não vem das obras, mas como expressão do meu amor por Ti, que me salvaste gratuitamente na cruz, em Seu Filho amado. Essa é a base para você, meu querido irmão e irmã, planejar 2026. Pense nisso com toda seriedade e aplique a sua vida. E cada plano, cada coisinha que você planejar desse novo ano, leve em consideração a adoração a Deus e os 10 mandamentos. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar agora. Se tiver alguma pergunta, alguma questão ou alguma contribuição, fiquem à vontade. E aí nós vamos refletir juntos se tiver perguntas, tá bom? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado porque nós pudemos nesta manhã, Senhor, desse dia santo, dia do Senhor, refletir sobre os 10 mandamentos que são tão valiosos, tão importantes, Senhor. Que pelo Espírito Santo, Senhor, nos ajude a fazermos uma avaliação sincera, realista, sobre como vivemos, o que planejamos e o que fizemos neste ano. Se, Senhor, todos nós com certeza temos pecados a nos arrepender, confessar, temos coisas a deixar, temos ídolos a abandonar, e nós queremos pedir, Senhor Deus, faça essa obra na nossa vida. Nos leve a ver exatamente aquelas coisas que nós temos dedicado, Senhor, um amor, uma devoção, que tem atrapalhado a devoção a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos nos arrepender e queremos crescer em santidade e piedade e adoração a Ti, Senhor. E quanto ao novo ano, nos ajude. Dê, Senhor, a cada irmão e irmã da nossa querida igreja uma consciência sobre, Senhor Deus, a realidade de que só o Senhor é Deus, e assim planejar toda a nossa vida com amor, por amor, em adoração a Ti. Cada plano, cada decisão para este ano, nós queremos, Senhor, que crescer nessa devoção, nessa adoração, e levar em conta exatamente esse amor a Ti, em Cristo Jesus, Senhor. Nos ajude, portanto, a aplicar cada mandamento na nossa vida, nos nossos planos para 2026, em nome de Jesus. Que assim seja, para a honra e para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Alguma questão, meus queridos irmãos? Tá? Então, eu só queria que vocês... Só tem, irmão?
Então faz. Ah, Natal? Sim. Sim. Tá, entendi. Tá. Sim. Entendi. Aham. Aham. Entendi. Uhum. O Natal, né? Sim. Certo. Tá. Aham. Sim. Uhum. Tá. Uhum. Certo. Entendi. Sim. Ah, entendi. Uhum. Entendi. É porque é assim, nos últimos tempos, né? É, antigamente não tinha isso mesmo. Eu acho que o que deve ter uns 15, 20 anos que cresceu uma coisa assim, acho que 20 anos pelo menos, mais, acho que mais. Um pensamento no meio evangélico, né? Não de todos, mas em certos grupos, né? De que comemorar o Natal é pecado porque é uma festa pagã, né? Isso que eles dizem, né? É porque vem, aí eles pegam lá da origem e tal, enfim. Mas assim, irmã, em primeiro lugar nós temos que entender o seguinte: é pecado comemorar Natal? É errado comemorar Natal? É claro que não. E eu diria o seguinte: por que não? Aqui na igreja, por exemplo, a gente não tem, a gente só tem um dia realmente santo, que é o dia do Senhor, né, que é o dia que ele estabeleceu. A gente não ensina para os irmãos que o Natal é um dia especificamente santo. Porém, ainda que nós entendamos assim, nós ensinamos que é muito bom comemorar o Natal. Por quê? Porque o Natal é uma oportunidade, dentro da cultura que nós temos, as pessoas, pelo menos uma vez, né, no ano, elas lembram que Jesus nasceu. Aí tem a questão do Papai Noel, tem a questão de outras coisas que as pessoas põem no lugar do Natal, às vezes esquece, né, que Jesus nasceu, põe outros, o próprio Papai Noel, ou a festa, ou a ceia, ou a troca de presentes, tudo isso vai substituindo o pensamento das pessoas em Jesus e tudo, mas ainda assim elas estão ali, de alguma maneira, elas estão lembrando que Jesus nasceu. Então, nós não podemos, como uma expressão cultural que existe ainda no meio de uma sociedade cada vez mais secularizada e pagã, né? Realmente que a nossa sociedade está cada vez mais afastada do cristianismo. Então, se ainda existe essa expressão do Natal e do pensamento sobre o nascimento de Jesus Cristo, nós não devemos desprezar isso, nós não devemos desvalorizar isso. Então, pessoalmente, eu gosto muito do Natal. Eu sou como uma senhora assim que eu cresci, né? Nesse ambiente de dia 24, 25, a gente pensar na festa, reunir a família e fazer todas as coisas e pensar na pessoa de Jesus, né? E outro ponto também importante, irmã, que é uma oportunidade de você evangelizar. Exatamente das pessoas, por causa das pessoas estarem ali pensando, refletindo dentro da cultura delas no nascimento de Jesus e no dia que ele... E a gente sabe que ele não nasceu também dia 25, mas enfim, é o dia que as pessoas lembram, né? É uma oportunidade de você apresentar para os seus familiares quem é Jesus. E reunir ali no momento da ceia
falar um pouco da pessoa dele, do significado de tudo aquilo ali, de quem nós estamos lembrando, o que ele veio fazer, enfim, anunciar o Evangelho. Tá? Então, minha irmã, é isso. Eu digo para a senhora, nós não devemos considerar pecado o que a Bíblia não diz que é pecado, né? O que é uma oportunidade de as pessoas refletirem a respeito da pessoa de Jesus, de que é uma oportunidade de nós falarmos um pouco a respeito de Jesus. Então, não entendo como alguém possa dizer que isso é pecado. Tá? E eu quero acrescentar agora um detalhe aqui importante sobre isso. Tá? O que tem entrado nas igrejas nos últimos tempos é um legalismo, é um monte de regras proibindo coisas que Deus não proíbe, né? É aquele tipo de pensamento assim, olha, você não pode assistir tal coisa, você não pode fazer tal coisa, e eles põem aquilo como uma lei de Deus, quando na verdade são invenções humanas, imposições humanas de regras que estão prendendo as pessoas naquelas regras religiosas humanas e não na liberdade do Evangelho. Tá? Então, não existe, Raimunda, nenhuma proibição, nenhum pecado em relação ao Natal. Tá bom? Tá, meu irmão. Mais alguma coisa, meus irmãos? Não? Então a gente encerra aqui. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração, né? Eu convido vocês, irmãos, então, a nós orarmos juntos, agradecermos ao Senhor por esse momento da nossa EBD. E à noite eu espero vocês que a gente vai continuar Daniel 9, olhando para a oração de Daniel, pensando nesses mesmos aspectos que eu tenho tratado aqui com vocês, tá? Vamos orar então. Amado Senhor, é com alegria que nós encerramos esse culto da manhã, nossa escola bíblica dominical, Senhor, e queremos, enfim, agradecer por podermos cantar, podermos meditar na palavra, podermos refletir juntos sobre esses assuntos, Senhor, importantes para a nossa vida. E agora pedimos que o Senhor nos leve na sua paz para o nosso lar, nos conceda um bom fim de manhã, um bom almoço, boa tarde, que à noite nós possamos retornar aqui para continuar te adorando, te louvando, Senhor, te bendizendo em Jesus Cristo. Deus nosso Senhor, lembra-te, Senhor, da nossa família. Nossa família seja salva, nós pedimos isso, Senhor. Lembra também dos nossos irmãos, da nossa igreja, para que cada vez mais nós possamos fortalecer, como também a sua igreja em toda a terra. Lembra do nosso país, Senhor, para que ele seja evangelizado, para que as nossas autoridades possam ter sabedoria para tomar suas decisões. E também cuida das nossas necessidades. Nós entregamos a Ti hoje à noite cada aflição e pedimos a sua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto abençoado na sua presença. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja conosco, hoje e para sempre. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo.